Todos agradecemos a espiritualidade aqui presente, que a paz, o amor do Mestre Jesus possa nos envolver hoje e sempre, e agradecendo a todos os irmãos desencarnados que estão aqui presentes, junto de nós, que tenhamos uma boa reflexão, uma reflexão que possa engrandecer ainda mais a nossa fé, para que nós possamos prosperar enquanto aqui encarnados. O tema desta noite está no Fonte Viva, capítulo 44, livro esse que foi psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel. O tema é Tenhamos Fé. Emmanuel fala desse tema, tirando lá de João 14, 12. Vou preparar-vos um lugar. Tenhamos fé. Fé é crença, é acreditar, mas onde buscar essa fé? Muitas vezes nós falamos, a minha fé é fraca, eu queria ter fé como Chico Xavier, como Madre Teresa de Calcutá, mas a minha fé ainda é fraca. No Livro dos Espíritos, na questão número 6, Kardec pergunta assim: o sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas? E o Espírito de Verdade responde: se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? Então passamos a entender com essa resposta dos irmãos da espiritualidade, que a fé, ela está dentro de cada um de nós. Deus nos deu a fé, colocou a semente da fé. Agora cabe a nós trabalharmos para que essa fé realmente possa crescer dentro de nós. A nossa fé, podemos dizer que é como um diamante, que fica lá até ele ser lapidado, para poder mostrar todo o seu brilho, toda a sua beleza. Então precisa-se de trabalho. Mas o diamante mesmo envolvido nas rochas, ele tem o seu brilho, ele tem a sua qualidade. Ele apenas com o trabalho, ele vai mostrar essa luz e toda a sua beleza. Assim também é a nossa fé. Ela está dentro de cada um de nós. Requer que nós possamos trabalhar para que ela realmente afloreça dentro de nós. E isso requer esforço, requer estudo, requer renúncia. Esse é o mais difícil. Renunciar às coisas da matéria, renunciar a tantas coisas que nós ainda somos presos, a coisas materiais, coisas volúveis, coisas que nos são emprestadas por Deus e nós achamos que somos os donos. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, que tem o título de Moral Estranha, acho que nos dá bem a ideia de como é importante abrirmos mão, de como é importante renunciar. E Jesus diz assim: aquele que ama seu pai ou sua mãe, mais que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama seu filho, a sua filha, mais que a mim, de mim não é digno. Então Jesus deixa bem claro, o quanto é importante nós sabermos abrir mão das coisas terrenas, colocar Deus em nossos corações em primeiro lugar. Por isso que quando o cristão realmente se torna um cristão verdadeiro, aquele que nós dizemos assim, gostaria de ter fé como Chico Xavier, como Madre Teresa, esses são os verdadeiros cristãos, aqueles que entenderam realmente o propósito. E aí ele vai fazer o que? Ele vai destoar, ele vai se tornar diferente. E aí, quando se torna diferente, ele passa a ser incompreendido. E aí, como Emmanuel fala nessa passagem, e ele fala assim, na nossa advertência, ele começa assim: o verdadeiro cristão, por destoar quase sempre da coletividade, ainda não completamente cristianizada, sofre descaridosa opinião de muitos. E ele fala, dá alguns exemplos. Se exercita a humildade, é tido como covarde. Se busca ser bondoso, é categorizado por tolo. Se é tolerante, é visto como incompetente.
O pouco que nós estamos caminhando, né, nessa caminhada de cristão, que estamos ainda sendo aprendizes de cristão, porque a nossa fé ainda é tímida, já nos mostra muito isso. Quando nós não aceitamos mais aqueles amigos que gostam do bar, do boteco, né, que gostam da farra, e aí nós muitas vezes nos negamos a participar desses eventos, somos tidos como chatos ou fanáticos e assim por diante. Então Emmanuel nos fala sobre isso, de que tenhamos fé, para que possamos vencer todas essas dificuldades. Nós estamos trabalhando, a questão é, nós estamos trabalhando verdadeiramente para nos tornarmos esse cristão verdadeiro? Como está a nossa evolução? Como estamos crescendo? Porque quando lemos aqui o que Emmanuel nos prega, nos fala, nessa reflexão, nós podemos tomar isso de maneira errada. Tomar isso como desculpa a não participar de muitas outras coisas. Eu não posso abrir mão disso, porque vão me chamar de fanático. E não é essa a questão. A reflexão é como nós estamos, para nós localizarmos a nossa fé, como estamos. Nós somos muito bons em ser cristão dentro das casas espíritas, dentro das igrejas. Mas fora das casas espíritas, fora das igrejas, quantas dificuldades nós temos. Lembro aqui que a nossa casa, as casas da Aliança, na aula 32, tem o convite às caravanas. E falo por mim, na minha turma, né? Quanta dificuldade a gente tem de fazer essas caravanas. Nós, inconscientemente, escolhemos geralmente fazer caravana nos asilos, ou nos orfanatos, o que é importante, logicamente, porque essas pessoas precisam de conforto e precisam dessas visitas. Mas o propósito não é só esse. O propósito é que nós possamos sair da nossa casa e bater em porta e oferecer o Evangelho. Mas é difícil. Nós realmente muitas vezes somos acomodados e nós temos medo de julgamento. Por isso julgamos aqueles nossos irmãos que professiam outras religiões. E aí nós olhamos, lá o fanático, vai com a Bíblia embaixo do braço, terno, gravata, e como nós devíamos admirá-los, e servir para nós como exemplo, para que nós tenhamos também a mesma coragem, de sair nas ruas, bater nas portas sem medo e oferecer o Evangelho do Cristo. Mas ainda somos acovardados, ou pelo menos a maioria de nós. Não temos essa coragem. Agora mais do que nunca, nós estamos vivendo esse período de quarentena e muitas vezes é tudo que nós precisamos, ficar dentro dos nossos lares. É importante? É muito importante. Mas o mais importante é não julgar aqueles que saíram dos seus lares e estão fazendo as pregações. Que a gente ouve muito aqueles evangélicos pastores irresponsáveis que estão fazendo dentro das suas igrejas. Nós, como espíritas, esquecemos de uma coisa, que todos nós temos defeito. E a espiritualidade, mesmo que a intenção daquele que está fazendo a pregação, daquele que vai na casa, daquele que vai, ele é usado pelo plano espiritual para fazer o bem. Então nós temos que agradecer que mesmo que seja pelo seu orgulho, mesmo que seja pelo seu dinheiro, de alguma forma a espiritualidade vai seguir o seu propósito de auxiliar. E quantos irmãos são auxiliados nisso? Então nós somos muito julgadores. O verdadeiro cristão não julga, ele vivencia tudo aquilo que o Mestre nos ensinou. Convido todos para que a gente possa fazer uma regressão a 2000 anos atrás. Pensei muito nisso. E fiquei pensando lá eu há 2000 anos atrás, vendo aquele rapaz fazendo pregação, falando de um Cristo, com roupas esfarrapadas. E aí eu fico sabendo que ele é Saulo. E mudou até o nome para Paulo.
E esse Saulo é de família rica, de família bem postada, tem pais ricos, tem tudo aquilo que muitas vezes nós queremos ter. E ele abre mão de tudo isso. E eu, naquele tempo, lá junto dele, com certeza ia ficar indignado. Com certeza eu ia julgá-lo. Falar: que tolo que é esse rapaz. Como pode ser uma pessoa que tem tudo isso, que tem dinheiro, que tem prestígio, que tem cidadania romana, tem a proteção do Estado, como pode estar aí sentado, esfarrapado, falando de um Cristo que foi crucificado, prego numa cruz? Como eu fazia isso há 2000 anos atrás? Há 2000 anos atrás, se eu encontrasse aquele Galileu falando que eu tinha que perdoar aqueles que me ofenderam, falando que eu tinha que desfazer de todos os meus bens para poder segui-lo, falava que a verdadeira pátria não é essa que eu vivo, que eu estou iludido, eu estou na ilusão, a verdadeira pátria está muito longe, é o plano espiritual. Também, com certeza, eu ia rir dele, com toda certeza, eu ia olhar para ele e falar: é mais um fanático. Mas voltando a 2020, quais são as minhas atitudes com o mesmo processo? Falo muitas vezes que passamos nas praças, vemos pregadores nas praças, e o nosso julgamento é de pronto, fanático, está falando besteira, está gritando. Será que não tem uma igreja para ele pregar? Será que não tem um lugar apropriado para ele falar? Por que aqui na praça? E o pior, tem um monte de tolos ouvindo esse irmão falar. Então, é uma reflexão que nós devemos fazer para nos observarmos o quanto estamos longe de ainda nos tornarmos os verdadeiros cristãos. Enquanto estivermos julgando os nossos irmãos, a distância vai estar muito grande de ser realmente o verdadeiro cristão, de vivenciar o cristianismo. Vamos estar preocupados com o julgamento das pessoas, e tudo aquilo que nós fazemos, nós temos medo que os outros façam conosco mesmo. Não é? A gente tem medo de sair na rua, de bater na casa, porque a vida inteira nós criticamos aqueles que o fazem. E muitas vezes batem na nossa porta e nós inventamos uma desculpa qualquer para não ouvir, e achamos que as pessoas vão fazer exatamente a mesma coisa conosco. Por isso esse medo. Mas esquecemos que muitas vezes podemos bater num lar e levar o evangelho, e levar a boa nova e salvar uma vida. Quantos irmãos nessa época que estamos vivendo estão necessitando desse amor, desse carinho? Nós vemos aí nas televisões todos os dias pessoas, principalmente que moram em edifícios, se proposando a buscar comida, a fazer um trabalho voluntário. Muitas vezes a gente critica. Esses dias, ouvindo televisão, eu vi uma reportagem que falava que os maçônicos estavam trabalhando para arrumar a cesta básica e entregando nas casas. Que o pessoal da Seixonoe também trabalhava intensamente, montando cesta e levando nas favelas. Que o pessoal da Umbanda também fazia cestas básicas, iam distribuir nas favelas, iam levar esse... Eu só não vi falar de espíritas, infelizmente, me deixou muito triste. Eu vejo o espírita fazendo muita live, muito trabalho. Não digo que não é importante, certamente é muito importante, mas precisamos fazer algo mais, precisamos trabalhar mais, precisamos ser verdadeiramente cristãos. Muitas vezes nós achamos que as palavras são duras, como Jesus muitas vezes nós analisamos porque ele é tão duro. E quando eu era criança também, meu pai também era muito duro comigo, minha mãe também era muito dura comigo.
Mas quando me tornei adulto, quando me tornei pai, avô, eu vi que essa dureza era porque eles me amavam. E foi justamente essa dureza deles que me transformaram no que eu sou hoje. Posso não ser tudo aquilo que o meu pai gostaria que eu fosse, mas pelo menos a gente trabalha, a gente é honesto, a gente procura ser cristão. Então, quando somos crianças, aquilo que vem, que é muito duro no nosso coração, nós queremos repelir e não analisar. O que eu falo aqui não é para ofender, é para as pessoas pararem e pensarem. O que eu posso fazer? E cada um sabe o que pode fazer. Não é eu, ninguém que vai determinar o que cada um pode fazer. Mas é a sua análise, é o seu trabalho, a sua consciência, o seu dever como cristão, que vai decidir o que fazer. Vamos valorizar a vida cada vez mais. A cada dia uma oportunidade. Todos os dias Deus nos dá oportunidade. Vamos ser agradecidos a essas oportunidades. Deus nos permite que possamos a cada dia sermos diferentes, sermos melhores. Então trabalhar isso dentro de nós. Enfrentar as dificuldades para que possamos realmente, que tenhamos fé, que possamos acreditar que o Cristo está na nossa frente, que o Cristo é nosso líder. E se Deus está com nós, quem estará contra nós? Então, é essa mensagem que eu quero deixar. Quero deixar essa mensagem que cada um possa refletir nisso, que cada um possa se avaliar e olhar como estamos. A minha caminhada, pelo menos, eu estou muito longe dela. Preciso trabalhar muito. E acho que todos nós precisamos. Mas o que me conforta é saber que o Cristo está junto de nós. Não importa o quanto nós fazemos. O importante é fazermos com o coração. Fazermos realmente com amor. Que possamos vencer os medos, as dificuldades e que tenhamos fé. Uma boa noite a todos. Que Jesus possa abençoar a todos nós.